meu coração, e eu quero deixá-la com muita alegria ao coração da igreja. Jeremias 31, versículo 1 e o versículo de número 2. O versículo 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Repita comigo assim: escaparam da espada e achou graça no deserto. Tome o seu assento, glorificando a Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma certa semelhança com Israel. E por que ela tem esta semelhança? Israel, um povo que Deus escolheu para que fosse o seu povo, para que pudessem adorar o nome dele, para que pudessem representá-lo. E quando nós olhamos para Israel, Israel tem uma similaridade com a igreja, porque Israel é um grupo de pessoas que representam famílias. As famílias estão ali dentro do contexto da nação. Só que para que nós entendamos o recado de Deus, nós precisamos entender que o profeta Jeremias, ele está profetizando aqui no capítulo 31, algo extraordinário. Porque se você observar no início do versículo 1, e se você tiver interesse de grifar e de guardar na sua mente, o texto, a profecia, inicia-se com uma expressão. E a expressão é: naquele tempo. E por que Jeremias está usando essa expressão? Ele está usando essa expressão porque ele está observando a nação indo para o cativeiro. A nação está em desobediência. E aqui há uma similaridade novamente entre a nação e a igreja. Porque nós sabemos que nem sempre a igreja obedece o que Jesus quer. Nem sempre a igreja faz aquilo que Deus manda. E aí Deus permite que a igreja passe pelo deserto e passe por um cativeiro, para depois disso ele empreender um projeto de restauração. A Bíblia Sagrada vai dizer que essa nação, ela se desvia do propósito, mas Deus não desvia a sua promessa deles. Eu vou repetir: a nação de Israel se desviou do propósito, mas a promessa de Deus continuou focada no seu povo. A nação de Israel, ela se desvia daquilo que Deus queria, mas Deus continuava querendo que essa nação fosse restaurada. Então, na introdução desta palavra, já posso te dizer aqui essa noite, muitas das vezes nós desviamos daquilo que Deus quer, muitas das vezes nós saímos do projeto de Deus, mas Deus está sempre dizendo: vai chegar um tempo, vai chegar um dia em que eu vou trazê-los de volta e vou fazer o meu projeto acontecer na vida deles. Jeremias está divulgando à nação de Israel que havia uma promessa, irmã Cláudia. E sabe o que mais deve alegrar o seu coração? A mãe do nosso irmão Iago, sabe o que tem que alegrar o nosso coração? Que independente da nossa condição, Deus continua velando pela promessa.
Deus está sempre dizendo: vai chegar um tempo, Igor, em que eu vou poder fazer o que eu quero na minha igreja. Vai chegar o tempo em que eu vou poder aplicar aquilo que eu quero fazer. E eu tenho uma palavra de Deus para esta igreja. Muitos de nós, muitas vezes nós saímos do propósito, mas Deus continua dizendo: naquele tempo, naquele dia, naquela hora, eu vou trazer o meu povo do cativeiro e vou restaurar o meu povo. Há uma promessa de restauração para a minha vida e para a sua vida esta noite. Só que é tão interessante, Daiane, que o texto diz: naquele tempo. Jeremias está vendo o povo indo para o cativeiro, irmão Donizete, mas Deus já está dizendo: o povo vai. Só que vai ter um tempo. E não é homem que está dizendo, o texto está dizendo assim, para o esposo da nossa irmã Cláudia, o texto está dizendo assim: naquele tempo diz o Senhor. Então vou melhorar para você entender. Não importa o que eu falo, não importa o que o irmão do lado fala, não importa o que alguém pensa, o importante dele é que o Senhor está dizendo: naquele tempo, naquele dia, vai chegar a hora em que eu vou fazer a promessa acontecer na vida desse povo. Ei, Deus vai realizar a promessa. Há uma iminência de um cativeiro. Há uma iminência de um sofrimento na Babilônia, irmã Soninha. Há uma iminência de que o povo vai sofrer em Babilônia, irmã Edna. Mas Deus está olhando e dizendo: é o meu povo. É o meu povo. Porque tem uma coisa que o diabo não pode tirar de você. Deus olha para você e diz: é meu povo. E quando é povo dele, mesmo quando há desobediência, ele já monta um plano. Pensa nisso essa noite. Deus sempre monta um plano para dizer: eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou restaurar o meu povo. E é interessante, eu quero ser breve. O texto diz o Senhor: ah, não, Dilma, glorifica, vai. Deus está dizendo assim: vai chegar um tempo em que eu serei o Deus de todas as famílias de Israel. Mas é tão contraditório, pastor Elias, que Jeremias está num período em que as famílias estão desviadas de Deus. Porque as famílias estão indo para o cativeiro, Iago, por causa da desobediência. As famílias estão indo, irmã Márcia, para o cativeiro porque viraram as costas para Deus. Mas Deus está dizendo: olha, vai chegar um dia em que todas as famílias serão famílias que me adorarão, que me servirão. Então vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Vai chegar um dia em que toda a sua família estará diante do altar do Senhor, e o Senhor dirá: esse é o meu povo, esse é a minha casa, essa é a minha nação, esse é o meu povo. Há uma promessa. Eu sei que tem gente aqui preocupado.
Só que Deus está... Agora ninguém vai dar glória, Igor. Quer ver, pastor Elias? Eu falei de promessa, todo mundo glorificou. Só que Deus vai dizer no versículo 2 o seguinte: um dia eles voltarão para me adorar. Só que tem uma coisa: esse povo vai para o cativeiro. Isso não tem jeito. Só que um dia, muitos, eu pergunto para os irmãos, quantos judeus não morreram em Babilônia? Foram muitos, foram milhares. Mas Deus estava visualizando o seguinte. Lembra da profecia de Ezequiel no capítulo 37? Os ossos estão secos. E quando ele começou a andar em volta dos ossos, ele disse: estão sequíssimos. Parecia que as famílias de Israel estavam no fim. Parecia que as famílias, parecia que a sua casa estava no fim. Parecia que o seu sonho tinha acabado. Daiane, Deus fala contigo o seguinte: mesmo que os ossos estejam sequíssimos, Deus está dizendo, naquele tempo os ossos voltarão a viver e se levantarão e formarão um grande exército e adorarão o nome santo do Senhor. Haverá um dia em que esse povo vai se reerguer. Então, Edivaldo, você precisa entender que mesmo na sua família que tenham pessoas que você diz não tem jeito, não quer servir a Deus, está seco, Deus está dizendo assim: vai chegar um tempo em que o profeta vai passar no vale. E aí, Deus olha para Ezequiel, Daniel, e diz assim: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver. E você sabe por que Ezequiel vai profetizar no vale, Lauane e Carla? Para cumprir o que Jeremias estava profetizando. Porque ele está dizendo, todas as famílias precisava levantar daquele vale um representante de cada uma das 12 tribos para que se cumprisse isso aqui. Aí Deus olhou e disse: Ezequiel, pode viver esses ossos. Aí, irmã Leidiane, Ezequiel olhou e disse assim: é o Senhor que sabe. Se o Senhor mandar, eu profetizo. Se o Senhor autorizar, eu vou profetizar. Se o Senhor autorizar, eu libero a palavra. E aí, Derli, tá tudo seco. Tem dia, irmã Derli, que a gente olha e diz assim: tá tudo seco. Mas Ezequiel está dizendo: é o Senhor que sabe, é o Senhor que decide, é o Senhor que manda na minha casa, é o Senhor que manda na igreja, é o Senhor que manda na família. Se o Senhor mandar, eu profetizo. Eu não quero pregar Ezequiel 37, mas lá, Fábio, a Bíblia diz que o profeta começou a profetizar, pastor Elias, e de repente os ossos começaram a sair do lugar, e a Bíblia diz assim, que o ruído começou no vale. Se você quiser, eu vou liberar uma palavra agora. Essa semana vai ter ruído nesse vale. Essa semana vai ter ruído nesse vale. Essa semana vai ter ressurreição no vale. Essa semana vai ter restauração no vale. Porque tem profeta de Deus nessa igreja. Deus não nos chamou aqui para viver uma vida caótica, morta e sem esperança. Deus nos chamou aqui foi para dizer: vai voltar a viver. Tá.
Não esquece do que eu estou pregando, eu estou em Jeremias. Só que a Bíblia diz que lá naquele vale se formou um grande exército. A nação está de pé. Aonde? Em Israel ou na Babilônia? Na Babilônia. No cativeiro. E quem achou que a palavra de Jeremias ia cair por terra, Deus não deixa a palavra que sai da nossa boca cair por terra. Rei calabassuribicandalabás. Sabe por que eu adoro esse Deus? Porque Deus não deixa a palavra dele cair por terra. Deus não permite a palavra dele cair por terra. E lá estava o exército. Aí, para a gente terminar, um rei chamado Ciro, ele faz um edito e diz assim: vocês estão liberados para voltar para casa. E o exército começa a voltar. E aí está a profecia de Jeremias. Olha só, irmã Edna, como é forte isso aqui, ó. Jeremias vai dizer assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achará graça. Vou repetir, achará graça. Vou repetir, achará graça. Vai achar a graça onde? No deserto. Tem crente que não gosta do deserto. Mas Deus está dizendo assim: é no deserto que você vai me encontrar. Porque eu estou te livrando da espada em Babilônia, para você vir pelo deserto e me encontrar. Ah, eu sinto a glória de Deus aqui essa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui essa noite. Eu sinto a glória de Deus. Jeremias nem imaginava, mas ele estava falando, sabe de quem aqui? Ele estava falando do próprio Jesus. Ele estava dizendo: você viveu uma vida desregrada no mundo, você ficou no cativeiro, mas Deus te livrou e você é um remanescente. Porque quantos morreram e ficaram na Babilônia, mas aqueles que estavam no vale e que o profeta profetizou e ficou de pé, Deus disse assim: vem de volta para casa, vem de volta para casa, vem de volta para casa. Eu estou esperando vocês no deserto. Eu estou esperando vocês no deserto. Eu estou encerrando, eu estou encerrando. Você escapou da espada. Não era para você estar aqui hoje. Era para estar morto. Era para estar morta. Mas a graça de Deus está no meio do deserto. A graça de Deus está no meio do deserto. A graça, olha assim, ó. Olha aqui nos meus braços, ó. Lá no meio do deserto a graça está assim, ó. Volta para casa, volta para casa. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Só quem acredita que Jesus está no seu deserto te esperando, levante a sua mão, adore ao Senhor Jesus. Volte para casa hoje. Aleluia. Você escapou da espada. Você escapou da espada. Se eu começar aqui, ó,
Daiane, Márcia, Derli, Jéssica, Nadir, irmã Leinda, irmã Cláudia, a mãe do irmão Iago, as meninas, a irmã Edna, toda a irmã Leidiana, a irmã Dilma, pulando aqui para os irmãos, todos os irmãos e irmãs. Todos nós um dia estivemos com a cabeça no cepo e Satanás com a espada, dizendo: hoje eu corto a cabeça dele, hoje eu tiro a vida dela. Mas lá no meio do cativeiro, Deus preservou a minha vida, preservou a sua vida, e agora você fica reclamando porque está na prova, está no deserto. Deus está dizendo: eu estou no deserto de braços abertos, te dizendo: escapa da espada e abraça a graça, abraça a graça, abraça a graça, abraça a graça. Xarabacanda labassura bacalabas. Rique que managasura bacanda rabacharabagai. Antiople que façuri bicanda rabagai. Rique que managasuri bicanda labachandarai. Antiople façude cantore managagai. Antiople que managasuri bicai. Arabasuri bicanda labacharabagai. Antiople façuide managai. Alabasui que mantia. Uribicante miasei. Alamantie. Alamante-si, alamante o que plaçuribiquenderebigai. Assim diz o Senhor: volta para os meus braços hoje, fica no deserto comigo, a graça vai te abraçar hoje. Recebe. Olha a graça, olha a graça, olha a graça, olha a graça. Olha a graça dele, olha a graça dele. Olha a graça assim, de braços abertos, dizendo: vem, 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 volta para casa, volta para casa, volta para adorar, volta a ser como antes, volta a ser como antes, volta a ser como antes, volta a ser como antes. Vem para casa, vem para graça, vem para graça, vem para graça, vem para graça. Eu segurei a espada para que a sua cabeça não fosse arrancada, porque o inimigo queria a tua cabeça, mas eu te preservei para hoje você andar no deserto. Eu sei que tu estás passando no deserto, mas não se esqueça, eu estou de braços abertos dizendo: tu escapaste da espada para abraçar a graça. Recebe a graça, recebe a graça, recebe a graça. Quando você estava cantando, eu queria pôr a mão na sua cabeça, mas eu relutei. Mas agora Deus manda te dizer, Daiane, era para estar muito pior, mas o Senhor sustentou e segurou. E Ele manda te dizer que no momento de maior dificuldade, no momento de maior dor, no momento de maior crise, você olha para frente e você verá a graça lá no deserto. A graça dizendo: Daiane, eu vou preparar uma mesa,
e tu sentarás contigo a tua família, e até os seus inimigos serão servidos nessa mesa, porque eis que o Senhor arai que ople façou antiople que faço uribicai. Ele abre hoje a porta da graça e derrama sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. O favor imerecido está descendo agora. Recebe renovo, recebe graça. Entenda, eu estou no controle de tudo, assim diz o Senhor. Alabassura bacalabas, e calabachandarabacalabas, antiople fassuri bicanda labai. Eu vou terminar, mas o horário é muito escasso. Mas escute, lá vem eu e você voltando. Deus nos livrou, Daniel, lá do mundo, lá era para ter morrido em Babilônia. Mas um dos ossos que Ezequiel profetizou era eu e você. Aí lá vem a gente. Já viu aquele salmo do retorno? Salmo 126, por exemplo, é do retorno. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, um dia voltará, carregando nos seus ombros os feixes da colheita. Deserto machuca, deserto fere, deserto desgasta, deserto confunde a nossa visão. Deserto dá vontade de morrer ali. Mas não é ilusão de ótica. Tem alguém lá na frente. Você escapou da espada. Jesus lá na cruz. Não, você vai ter que dar glória agora, não é possível. O nosso retorno está lá na cruz. Ele de braços abertos dizendo: vocês escaparam da espada, mas estão me achando aqui nesse deserto. E aí sabe o que ele vai fazer? Versículo 4 diz assim: ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada como os teus tamboris, e sairá nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, e os plantadores, você vai ser um plantador. Os plantadores plantarão e comerão como coisas comuns. O que Deus tem para você no deserto, você não imagina. E eu concluo lá no versículo de número 12 do texto. Versículo 11 e 12. Olha aí, recebe a profecia, ó. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Satanás é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que aquele que está de braço aberto.
E olha o versículo 12. Assim vocês virão e exultarão no alto de Sião. O alto de Sião é o culto de hoje. Nós estamos no alto de Sião hoje. Pega essa, Iago. Pega aí, Edivaldo. E correrão aos bens do Senhor. A graça não está assim. Quando você vê a graça, o que você tem que fazer? Corre. E abraça a graça, rápido. Corre e dá um abraço na graça. E eu concluo mesmo. Olha só. Sabe qual é os bens que a graça tem para você no deserto? Não é em Jerusalém ainda não, porque Jerusalém é lá. Aqui no deserto. Nós escapamos do cativeiro, mas estamos no deserto. Só que no deserto a graça te encontrou. E a graça vai fazer você produzir algumas coisas. Olha a promessa aí no versículo 12, irmã Dilma. No deserto você vai produzir trigo. Trigo significa pão que vai sustentar pessoas. No deserto você vai produzir o mosto vem da uva. Você vai ter alegria de sobra para dar para alguém. No deserto você vai produzir azeite. Significa que Deus vai te separar para ungir pessoas, assim diz o Senhor. Você terá abundância de cordeiros e de bezerros. Cordeiros e bezerros para quê, pastor? Porque quando você chegar no alto de Sião, mesmo com esse deserto que está à nossa volta, quando a gente chega no alto de Sião na igreja, o crente sempre chega com um cordeirinho e com um bezerro dizendo: eu vim para me sacrificar, eu vim para adorar, eu vim para glorificar, eu vim para exaltar. Se você acredita na graça, se coloque de pé que eu vou encerrar. Eu vou encerrar com uma oração. Mas os meus sonoplastas lá já deveriam arrumar um hino da graça aí. Já arrumou? Ei, por isso que eu gosto. Fecha os seus olhos agora. Solta aí que eu vou orar. Olha só, Igor. Quando você estava lá naquelas bibocas de patrocínio, que o diabo falava assim: vou cortar o pescoço dele. A graça abriu os braços e falou assim: vem. Vem, corre, me abraça. Vamos terminar esse culto abraçado com a graça. Amém, gente? Amém mesmo? Vai lá, busca a irmã sozinha, que está sozinha, ou vai lá você junto com ela. Feche os seus olhos. Pega na mão de alguém se você puder. Eu vou orar por você agora. Deus vai te abençoar nesse deserto. Os irmãos ali. Deus, eu estou orando pelos teus filhos agora. Eu sei que o Senhor está de braços abertos. Ô Derli, você não pode pegar na mão aqui não? Tem algum problema? Vai perder a bênção. Pega na mão do menino aí, ó. Isso, a Rebeca, isso. Pega aí, Rebeca. Isso, pega no ombro da sua filha e transmite para ela. Isso, filha, isso. É para todo mundo isso. Deus, eu profetizo que esse povo aqui é a sua família, é o seu povo. E se esse povo é seu, abençoa o teu povo essa semana, Jesus. Derrama a sua graça sobre essa igreja. Que essa igreja, nós estamos de mãos dadas.
nós estamos acreditando que a graça nos abraçou, que a graça nos inundou, que a graça vai nos fazer vencer. Então receba a graça agora, em nome de Jesus. Oh, os olhos fechados, isso. Olha aí. Você vai voltar a ouvir que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo esteja com a igreja de Ibiraci nesta semana. E acredite, você é povo dele, você é família dele, você escapou da espada e achou a graça no deserto. Receba aí, em nome de Jesus. Cumprimente alguém,